Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos falar de um assunto que eu tava aproveitando um período que eu tive sem internet. Foi mais ou menos umas 4, 5 horas, logo na primeira semana do ano, né? E a minha operadora me deixou sem internet. E o que é que a gente faz quando a gente tá sem internet? Bom, ou a gente vai pro mercado fazer compras, ou a gente vai namorar, ou a gente vai ler livros. E foi exatamente o que eu fiz. Bom, pra quem não sabe, nós estamos com um grupo de estudos na Imperium Fortuna de proteção mágica e amuletos mágicos também voltados à proteção. Então, por conta disso, eu baixei um livro há um tempo atrás da OTO, né, que conta alguns relatos e algumas técnicas de proteção mental, proteção de projeção astral, proteção de ambiente, coisas do tipo. Relatos vindos dos membros da Artum Argentum. Então eu pensei, cara, esse livro é chato pra caralho e eu não tenho nada pra fazer, então por que não dar uma lida nele? E como nós estamos começando o ano, muitos de vocês vêm me perguntar sobre rituais que nós deveríamos fazer e práticas que deveríamos fazer pro começo do ano. Para quem já tá no grupo de estudos, já sabe que a gente começou, nós tivemos a primeira aula, certo? No mês passado. E aí nós demos uma pausa de 2 semanas por conta dos feriados de Natal e Ano Novo, que caíram exatamente no dia, né, da aula. Então, por conta disso, a gente não teve as aulas. Então, já vamos começar hoje, né, falando sobre algo que é muito importante no conceito de renovação e a autoanálise para que vocês tenham um ano melhor. E assustadoramente eu não vou chegar aqui para vocês e falar pegue flores, faça um banho, pegue sal, pegue ferro. Não. Assustadoramente a gente vai fazer um negócio chamado uma autoanálise do corpo astral, ou autoanálise da consciência espiritual que cada um tem. Esse conceito básico, né, de que nós temos 3 corpos: o corpo físico, que seria o corpo denso, o corpo astral e o corpo mental, ele é aceito em várias religiões, cultos e coisas do tipo, né? Vocês vão encontrar essa divisão de 3 corpos em vários lugares. Algumas pessoas chamam o corpo astral de corpo divino, de centelha de Deus e coisas do tipo. Alguns chamam de Santíssima Trindade, onde você tem o corpo, a alma e a mente, e por aí vai. Então esse conceito ele é muito bem aceito. Eu particularmente, durante os grupos de estudos, eu tento fazer com que as pessoas enxerguem isso, e por coincidência nesse documento da OTO, que inclusive foi já disponibilizado lá no nosso grupo do WhatsApp e também tá lá na Atos Negros, para que as pessoas possam fazer download. Apesar de ser um tema que para mim é chato, porque eu já li muito disso, e esse livro ele se baseia muito no conteúdo do livro da John Fortune, de autodefesa psíquica, né? Ele é literalmente chupinhado, né? Porque a gente sabe que essa galera de ordem, eles pegam o conteúdo de livros e eles fazem análises mais profundas sobre partes daquele conteúdo. Então vocês vão encontrar muita coisa parecida nesse PDF, né, do Autodefesa Psíquica da John Fortune, que é um outro livro muito bom, que também está para download lá, né, na Amazon. O que a gente tem lá, eu não vou dizer que está para download, porque senão eles derrubam o nosso download e nós somos contra a pirataria. Mas fazemos. Então o que é que rola? Nesse livro ele traz uma coisa interessante, né, num conto, não vou dizer um conto, mas um relato, onde um neófito ele entra numa abadia, né, da AA, e ele tenta, no caso, né, ele tá se iniciando, ele é trazido por um cara que é iniciado, não é uma pessoa de alto nível, ele é trazido por um outro iniciado para começar os estudos dele, né, dentro da Artum Argentum.
E eles, no caso, se isolavam, onde todos moravam, vamos botar assim, numa espécie de república, né? Que era a abadia deles. Então todos os quartos ficavam no mesmo andar, todos eles dormiam no mesmo horário, acordavam no mesmo horário, tomavam café da manhã juntos, almoçavam juntos. É todo aquele comportamento de ordem mesmo, certo? E o que aconteceu? Durante a noite, na primeira noite que esse novato, vamos colocar assim, as pessoas tiveram pesadelos, muitos pesadelos. Os homens tiveram grandes pesadelos e as mulheres tiveram muita dificuldade em dormir. Obviamente, eles já começaram a imaginar que o problema vinha desse cara. Só que ele era uma pessoa educada, ele era uma pessoa inteligente, era uma pessoa comunicativa e no primeiro momento eles não imaginavam que aquilo poderia ser ele atacando as pessoas, sendo que ele estava muito interessado nos estudos, né, de purificação da Arton Argentum, da OTO e coisas do tipo. Então o que rolava? Uma madre, vamos botar chamar madre, uma superiora, né, que é citada nesse relato, ela, ao segundo dia, ela percebe que poderia sim estar vindo, né, um ataque dessa pessoa, e por conta disso ela selou a porta do quarto dessa pessoa, e então ela percebeu que as outras pessoas não tiveram mais os mal-estar, né? As mulheres não tiveram mais o mal-estar ao dormir, e os homens que tinham pesadelos pararam de ter pesadelo e tiveram um mal-estar. Ou seja, o selamento que ela fez no batente da porta do cara diminuiu a influência que ele estava tendo sobre o sonho das outras pessoas ao dormirem. Mas, como eu disse, era uma pessoa educada, era uma pessoa bem apessoada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que não parecia querer, né, fazer mal a outras pessoas. Porém, ela era uma pessoa cheia de traumas, cheia de desejos e com um passado um pouco sombrio, que sofreu abusos, principalmente na época em que ela era criança. E por conta disso, ela guardava aquilo e por conta disso procurava a espiritualidade para melhorar os seus próprios traumas. Essa mulher, né, que era a líder do grupo, vamos colocar assim, ela foi ter uma conversa com o cara e descobriu essas coisas e falou: olha só, cara, infelizmente é você que está gerando essa mudança vibracional dentro da nossa abadia e a gente precisa trabalhar isso. Então, psicologicamente, ela conversou com ele, ele contou para ela sobre os traumas, que eu não vou citar aqui porque são traumas muito pesados. Então, se eu citar aqui, o YouTube vai me rapar. Eu sei que o Spotify não, mas o YouTube vai me rapar. Então, quem quiser ler o relato inteiro, tá no livro, o PDF tá para download, basta entrar lá na Atos Negros ou no grupo do WhatsApp, certo? Então, ela começa a trabalhar esses problemas que ele tem psicológicos. Por quê? Porque enquanto ele dormia, o corpo astral dele, certo, fazia as coisas que ele reprimia dentro dele. Ou seja, ele era uma ótima pessoa, porém o subconsciente dele guardava muito rancor, muito ódio e muito sentimento de vingança de algo que ele queria fazer, mas não teve a chance, que era, no caso, se vingar de quem abusou dele quando ele era criança e que traumatizou ele pro resto da vida inteira. Ele, apesar de reprimir aquilo no mental e no corpo físico, o subconsciente dele controlava o corpo astral dele enquanto ele dormia e fazia as diabruras que ele queria fazer com quem realmente afetou ele, fazia inconscientemente com quem estava ao redor dele quando ele dormia. Ou seja, ele não tinha a intenção de atrapalhar a vida das pessoas que estavam na abadia com ele. Porém, o subconsciente dele, que era ativado quando ele dormia, ligava o corpo astral dele e ele fazia uma espécie de projeção astral, certo? Ou uma projeção, né, no caso, mística. E então a projeção dele fazia as coisas que ele reprimia.
final da história, ele trabalhou os traumas dele e depois disso ele acabou se livrando disso e educando o subconsciente dele para que não fizesse mais isso enquanto ele dormia. E aí a gente tem, no caso, o restante do livro explicando como é feito isso e, obviamente, é o que também falaremos no nosso grupo de estudos, como reprimir isso. Então essa que é a grande questão que eu quero trazer para vocês dessa virada de 2025. Muitas pessoas que entraram no nosso grupo de estudos, que começou lá no ano passado, desde a magia básica até a magia intermediária, eu vejo que muitas pessoas estão evoluindo bastante, certo? Mas eu vejo que muitas pessoas intelectualmente estão evoluindo, mas elas não estão conseguindo os resultados espirituais que elas esperavam. Então eu parei e me perguntei, talvez o problema dessas pessoas não seja um professor ruim, não seja que elas não estejam se esforçando, mas talvez o problema esteja dentro delas mesmas. Elas estão se sabotando porque elas não estão aceitando uma coisa que, se não me engano, acho que foi Platão que disse. A sua má índole interna. A chance que você tem de fazer algo imoral, certo? O que seria isso? Tem uma música do Capital Inicial que foi citada, inclusive, num vídeo que eu vi de uma análise de filme. Acho que foi o Hobbit, inclusive, o filme. Que o cara citava a música do Capital Inicial, 4 vezes você, onde tem uma frase na música. O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Muitas pessoas têm seus esqueletos no armário. Quando a gente fala em esqueletos no armário, a gente normalmente fala sobre coisas que a pessoa já fez e que ninguém descobriu ainda, mas que a pessoa morre de medo que outras pessoas descubram. Porém, o nível que eu tô chegando aqui é o nível do você ainda não fez, mas você gostaria muito de fazer, porém você não faz porque você sabe que aquilo é imoral e engorda. Entendeu? Então pensa comigo. Quantas vezes você se olhou no espelho e viu o seu lado negativo no reflexo do espelho? Exatamente como acontece nos filmes. Imagina, você na frente do espelho, conversando com a sua versão com o olho todo preto, estilo sobrenatural. O que o seu lado negativo tem que você, no seu consciente, reprime? E por conta disso, talvez isso possa estar te afetando, enquanto o seu subconsciente toma conta de você. Por exemplo, quando você dorme, ou quando você bebe muito, ou quando você toma algum remédio que te tira a consciência. Imagina o que esse seu demônio interior, certo, poderia estar fazendo contra pessoas ao seu redor ou contra você mesmo. E você não percebeu porque você ainda não parou para dar atenção a esse seu eu astral, que é controlado pelo seu subconsciente, porém ele está sendo reprimido há décadas, há anos, há meses, há dias, pelo seu consciente, que sabe que algumas coisas que passam na sua cabeça são erradas, são imorais, mas que você gostaria muito de fazer e você não faz, ou seja, você reprime. Então, esse é um exercício que eu quero que vocês façam nesse começo de 2025. Eu quero que vocês façam exatamente o que eu falei. Você para na frente de um espelho, certo? Você se olha nesse espelho, você pega uma folha de papel, um lápis ou uma caneta. Não pode ser no celular, tem que ser alguma coisa que você vai poder se livrar depois. Então, um papel e caneta ou papel e lápis. Você vai parar, se olhar no espelho e você vai conversar com esse seu eu macabro, com o seu eu que você reprime, com o seu eu que você sabe que existe, que quer fazer coisas ruins, mas você não faz por quê? Porque é crime, você não faz porque é hediondo, você não faz porque é errado, você não faz por vários motivos, porém você sabe que aquele sentimento está lá. Reparem que não necessariamente tudo que virá vai ser algo criminoso. Muitas pessoas gostariam, por exemplo, de comer 10 pizzas de calabresa inteiras, mas não come porque sabe que isso faz mal.
Algumas pessoas vão querer, queriam beber 3 garrafas de tequila para ver o quanto aguentaria, mas não faz porque isso faz mal. Algumas pessoas queriam dar em cima da vizinha gostosa, mas não vão dar em cima porque a vizinha é casada. Algumas pessoas vão desejar a morte de outras pessoas, mas não fazem isso porque isso é catolicamente errado. Então o que você vai fazer é conversar, certo? Com essa sua imagem macabra no espelho. E você vai perguntar para ela quais são as piores coisas que você gostaria de fazer. Não que você seria capaz de fazer, porque eu poderia, explodir um foguete. Não, eu não quero explodir um foguete. Mas eu gostaria muito de derrubar um avião com um monte de gente que eu não gosto dentro. Isso é errado? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e anotar num papel, certo? Nesse papel eu vou começar a anotar todos os desejos sombrios e macabros que eu tenho. É uma espécie de catarse. Eu posso simplesmente mentalmente falar isso, ou eu posso tacar o louco e conversar com a minha imagem no espelho em espécie de monólogo. Falar com a sua imagem, falar com o seu eu negativo, falar com o seu demônio interior. Vocês vão fazer isso e vocês vão anotar cada desejo sombrio que vocês têm dentro de vocês. Não é capacidade sombria, é algo que você queria fazer se ninguém pudesse te ver, certo? Tudo sujo que você acredita que você está reprimindo dentro da sua alma, você vai anotar nesse papel. Depois você vai pegar esse papel, você vai dobrar esse papel, você vai lembrar de tudo que estava escrito naquele papel. E aí você vai acender uma vela e você vai botar fogo nesse papel e vai lançar todos esses desejos negativos que você tem para o universo, porque você não precisa mais deles. Você não está mais reprimindo esses sentimentos negativos e péssimos que você tem, sombrios, macabros e imorais que você tem. Você não está mais reprimindo. Você está aceitando que eles existem e você está aceitando que agora você está jogando eles para o universo. Eles não devem mais morar dentro de você. Depois você vai pegar as cinzas desse papel e você vai jogar em água corrente ou vai jogar num campo. Você vai literalmente fazer um despacho com essas cinzas. Lembrando que essas cinzas também podem ser guardadas para uso em rituais. Porém, isso seria para alguma pessoa que você quer desejar o mal. Ou seja, essas cinzas elas estão carregadas com toda a maldade e crueldade que o seu subconsciente poderia comandar o seu eu astral a fazer. Então, alguns praticantes que estão ouvindo isso e que já têm, uma experiência, sabem que essas cinzas podem ser guardadas para ser utilizadas em rituais. Porém, para a galera que está começando, e principalmente a galera do grupo de estudos que está começando agora, vocês vão jogar isso fora. Joga no mato, joga numa esquina, joga numa água corrente, joga em algum lugar, despacha, entendeu? Pergunta pra galera como é que faz despacho e se livra disso e se livra desses sentimentos negativos que você tem. Depois disso, você toma um banho de limpeza, porque você vai ficar com a mente um pouco alterada por ter conversado com você mesmo e ter visto o pior de você, e isso pode ter uma leve influência em você, porém você vai lá tomar um banho de limpeza, como já foi ensinado várias vezes na Imperium, e você vai se livrar dessa energia negativa para começar 2025 sem que haja a sabotagem do seu subconsciente a você, certo? Então percebam que é um ritual de autoanálise, é um ritual que tem muito efeito sim, e é um tipo de acontecimento que rola, principalmente quando você mora com outras pessoas. Às vezes você mora com pessoas que você não gosta e você queria esganar aquela pessoa, você queria matar aquela pessoa dormindo. Só que você suprime isso dentro de você, você reprime totalmente aquilo dentro de você para que não haja problemas dentro de casa. Porém, o teu subconsciente deseja tanto aquilo que, assim como o cara do relato afetou as pessoas ao redor dele,
o seu corpo astral, quando você dorme, ele também vai fazer isso. Então, às vezes você afeta pessoas sem perceber. A culpa é sua? Não, a culpa é do seu subconsciente. Então você tem que aprender a lidar com isso. Obviamente, nós vamos ver formas de trabalhar isso de um meio positivo. Mas para começar 2025 sem autossabotagem, tentem fazer essa prática. Tentem fazer talvez uma vez por mês, porque vocês não vão lembrar de todas as diabruras que vocês querem fazer de primeira. Vocês não têm o costume de conversar com vocês mesmos. Então é interessante fazer pelo menos uma vez por mês, até que você perceba que você está mais leve, que você se livrou de tudo que você queria fazer, se ninguém pudesse te ver. E bom, galera, lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br, que é uma rede social para ocultistas, certo? Basta você fazer a inscrição e lá nós temos as aulas do grupo de estudos, nós temos os PDF para download e coisas do tipo. O grupo de estudos começou em dezembro e ele vai seguir até acho que o começo de fevereiro, e é o grupo de proteção e amuletos de proteção no nível básico, é uma introdução, certo? Os grupos de estudo agora têm duração de um mês, o valor é de R$20 por esse um mês e são normalmente 8 aulas, né? Cada aula com 2 horas de duração. Vamos abrir ainda esse mês o grupo de estudos de Goetia e Demonologia básico. Então, quem tiver interesse, basta colar lá no grupo do WhatsApp que as informações virão durante essa semana, certo? No momento, o grupo está na terça-feira às 19 horas, mas esse grupo já terminaram as vagas. Cada grupo tem 10 vagas, certo? Então, lembrando sempre que nós estamos em todas as redes sociais possíveis, estamos no Spotify. Quem puder, por favor, se inscreve no Spotify. A gente teve um crescimento muito maneiro no ano passado, certo? Tivemos alguns áudios com mais de 1000, né, ouvidas, foi maravilhoso. O Spotify até me deu uma medalhinha, então muito obrigado a todos que participaram. Nós também estamos no YouTube, então se você nos ouve no YouTube, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações de quando um podcast novo é postado lá. E estamos no Facebook, Instagram e blá 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 blá. E nós temos o nosso Apoia-se. Caso você goste muito do nosso conteúdo e quer que a gente poste mais conteúdo, basta entrar no nosso Apoia-se, lembrando sempre que é doação e não mensalidade. Pode ir de 5 a 50 reais e temos o nosso Pix, imperiumfortuna@gmail.com, o link está na descrição. Você pode doar o quanto você quiser e nós agradecemos. Então, galera, ficamos por aqui. Ótimo 2025 para vocês, vamos todos ser incríveis. E até a próxima. Fortuna!